Hoje eu tenho uma mensagenzinha que é do meu coração pro seu. E eu não sei se isso aqui vai dar certo no carro, porque meu celular pode cair a qualquer momento, mas a gente vai tentar. Vamos otimizar o nosso tempo e eu não quero ficar sumida do YouTube. E eu queria bater um papinho com vocês. Sabe quando em Salmos vai falar: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração? E continua e fala: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Eu sempre gostei muito desse versículo, eu sempre gostei muito de pregações sobre esse versículo. No entanto, eu sempre tive muita dificuldade com esse versículo, porque eu acho que uma interpretação errada pode levar você literalmente para o caminho oposto do que o que esse versículo quer falar. Então eu sempre tive muito conflito quando ele falava isso, de agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração, porque isso não entraria em conflito com o fato de que o nosso coração é enganoso e que a gente não deveria se apegar ao coração, tudo que fala de muitas vezes, né? Tipo assim, cara, nós somos pecadores, nós somos caídos, nossos desejos também são caídos. Então, será que tá certo mesmo isso? De agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do meu coração? Os desejos do meu coração são confiáveis, assim? E aí que vem o ponto de... a gente não pode pegar só a parte de... satisfará os desejos do seu coração, como se não tivesse uma certa condicional antes de agrada-te do Senhor, ou então em outras versões que fala deleite-se no Senhor. E assim, de uns tempos pra cá, assim, uns meses, acho que mais de um ano, na verdade, tem crescido assim em mim o entendimento de que, cara, é simplesmente impossível você se agradar do Senhor, você se deleitar no Senhor, você gastar tempo com o Senhor, tipo, e realmente, sabe, se apaixonar, ser aquela, de fato, intimidade, e simplesmente os desejos do seu coração permanecerem os mesmos, sabe, continuar tudo igual, ser do mesmo jeito. E essa é a premissa desse versículo, de que, cara, à medida que você se agrada do Senhor, à medida que você se deleita no Senhor, o seu coração vai sendo transformado. Eu tenho falado muito sobre isso quando eu falo sobre oração, porque esse é um princípio, assim, da oração, sabe? De que quando a gente ora, a gente não tá tentando mudar o coração de Deus, é o nosso coração que tá sendo mudado à medida que a gente ora. E com o tempo, né, que eu tenho começado a orar mais, eu tenho de fato percebido isso. Eu acho que nada muda tanto o nosso coração quanto quando a gente começa a ser intencional em oração, porque as nossas próprias orações começam a transbordar, assim, o coração de Deus. E esse versículo, ele fala um pouco sobre isso, de fato, à medida que a gente se agrada do Senhor, à medida que a gente se deleita no Senhor, os desejos do nosso coração são transformados. E por isso, Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Eu acho isso tão profundo, de que sobre satisfazer os desejos do nosso coração, porque não é simplesmente nos entregar de alguma forma, não é simplesmente dar eles pra gente, mas é satisfazer. Ele satisfaz o nosso coração de forma plena e todos os desejos que a gente tem. E isso, pra mim, não consegue ser retirado de literalmente se deleitar no Senhor, porque é nesse deleite que a gente tem em Deus que de fato nós somos satisfeitos, e o nosso coração e os nossos desejos de fato são saciados, eles são mudados à altura dos desejos do próprio Deus, e eles são satisfeitos. Isso não é demais? É lindo? E enfim, e acho que ainda, igual eu falei, tem a continuação do versículo que ainda vai falar mais, e pra mim eles se complementam muito, que vai falar então: entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. E pra mim a chave aqui também tá nesse entregue os seus caminhos ao Senhor, porque, de novo, uma interpretação errada também pode levar a gente pro lado oposto do que ele quer dizer, no sentido de entregar ao Senhor e aí Ele vai fazer, de tipo, essa entrega, ela não é: Deus, toma aqui pra você, esses são os meus desejos, essas são as minhas vontades, esses são os meus caminhos, então assim, toma pra você e agora tá com você, você dá seu pulo e faz isso, sabe? O mais Ele fará, sendo nesse sentido de entrega.
Mas aqui a gente tá falando sobre uma entrega muito mais profunda. É de realmente entregar pro Senhor, de assim, agora Ele tem o controle. Você deseja isso, mas você entrega pro Senhor porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nessa entrega, você meio que permite, assim, você coloca sob a vontade de Deus, dele deixar as coisas como estão, dele mudar o que precisar ser mudado, dele tirar o que precisar ser tirado, dele colocar o que ele precisar de colocar. Então, pra mim, ele só se complementa ainda mais nesse sentido de o mais ele fará e satisfazer os desejos do nosso coração, como intimamente ligados nessa entrega, e nessa entrega profunda, de intimidade, de confiança, de deleite de fato no Senhor, sabe? Um dia eu lembro da minha mãe falando sobre o conceito, assim, né, de se deleitar, e falando disso realmente se referindo a, por exemplo, um marido e uma mulher, sabe? Só eles vão ter esse profundo deleite um no outro. Não é algo que qualquer pessoa, tipo, sabe? É de realmente uma profunda intimidade, uma profunda entrega, que realmente você vai encontrar, por exemplo, no matrimônio. E não é à toa que, de fato, Deus usa dessa analogia de Cristo e igreja, noivo e uma noiva, porque esse deleite faz parte disso. E é nesse momento que a gente se deleita, que a gente se entrega, que a gente então vai se tornando um, que de fato os desejos do nosso coração eles são mudados e eles são satisfeitos no Senhor. E à medida que a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, de fato, confiando nele, de que a vontade dele é de fato boa, perfeita e agradável, ele vai fazer aquilo que é bom de fato pra gente, porque ele é um bom pai. E à medida que a gente confia nisso, o mais de fato ele fará. E as coisas vão começar a seguir o rumo que deveriam seguir, simplesmente porque é ele quem tá fazendo e a gente abre mão do controle. Acho que é esse o grande ponto. Essa entrega, ela fala sobre abrir mão do controle. Nossa, velho, eu odeio o carro fazendo coisa errada, impressionante. Enfim. Mas é exatamente isso, sabe? Não é sobre a gente confiar no nosso coração e achar que agora que a gente, de alguma forma, tipo, entregando o mínimo possível pro Senhor, Ele agora vai fazer todas as nossas vontades, desejos. E não é sobre isso que ele tá falando. Ele tá falando exatamente sobre uma entrega, de a gente se entregar aos desejos e vontades de Deus. Só que não de uma forma que a gente se abdica de tudo, sabe? Eu acho que o evangelho, tipo, a renúncia, eu entendo que muitas vezes ela seja ruim. No entanto, às vezes eu fico um pouco assustada quando eu vejo o tanto que as pessoas meio que falam mal de renúncia, como se elas estivessem, tipo, meu Deus, destruindo a vida delas, e a vida delas agora é miserável, porque elas tiveram que abrir mão de tudo pelo Senhor, e parece que elas nem sequer amam o Senhor, porque a verdade é que à medida que a gente ama alguém, as renúncias que a gente faz, elas não são nada se comparado a ter aquilo, a ter aquela pessoa, a ter a afeição daquela pessoa, tipo, não se compara. E como que a gente consegue renunciar a tanta coisa por simplesmente um cara que a gente se apaixona? E quando a gente fala sobre o Senhor e a gente fala sobre renúncias, é como se a gente estivesse vivendo infeliz, tipo, isso não faz sentido, porque a real é que a gente entrega, e a gente não entrega pra ser infeliz, a gente entrega porque a gente realmente confia no Senhor, de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, as nossas renúncias, as nossas entregas, o abrir mão de nós, gente, é só olhar pra vida de Paulo. Paulo, eu acho que ele foi assim, o sofrido, entendeu? Só que você percebe que até mesmo sobre a morte dele, ele fala com extrema alegria, porque ele estava fazendo uma entrega pro Senhor, e isso não se comparava com a glória de estar com Deus, de conhecer o Senhor, de se deleitar nele de fato, sabe? Então, existe uma ordem das coisas, sabe? A gente primeiro se deleita no Senhor, a gente primeiro conhece esse lado, a gente conhece a beleza de Jesus, e diante disso, qualquer outra falta, qualquer outra coisa que a gente deixa, não se compara, não é tão dolorido assim. Tipo, obviamente vão ter momentos que às vezes a gente fica, nossa, sei lá, queria, nossa, que dor, nossa, sei lá, enfim. No entanto, se largar essas coisas ainda tem sido um ponto de deixar a gente miserável, de deixar a gente infeliz. Talvez a gente ainda não tenha conhecido a beleza de fato do Senhor, porque diante da beleza dele, literalmente deixar qualquer coisa é pouco, porque agora eu considero tudo como perda, entendeu? É tudo como menos que nada, como esterco. Paulo vai falar isso. Então, se as nossas perdas elas ainda têm doído, é porque a gente não considera elas como menos que nada ainda, elas ainda têm brilhado os nossos olhos, ainda têm tido o nosso coração apegado, sabe?
E a verdade é que, à medida que a gente conhece a beleza do Senhor, à medida que a gente se deleita e a gente se apaixona por Ele, é tão mais natural, é tão mais fácil, é tão mais genuíno. E aí a pergunta final, assim, que eu acho que sempre fica, e eu não vou deixar vocês com um conceito subjetivo, solto, de o que raios é se deleitar no Senhor, o que raio é se agradar do Senhor. É literalmente conhecer a beleza de Deus, é contemplar a Ele. E como a gente contempla, a gente não tem fórmula mágica, não tem segredo. Às vezes a gente fica procurando uma chave misteriosa que vai fazer, nossa, tudo mudar. E eu vou contar pra vocês a chave misteriosa. Leitura da Bíblia, jejum, oração. Meu Deus, sério? Aham. Juro pra vocês. E... tem um quebra-mola, vocês podem cair. Não caíram. Enfim, e... não tem como fugir disso, gente. Vocês não vão contemplar o Senhor, vocês não vão se apaixonar pelo Senhor se vocês não conhecerem a Ele. O coração dele não vai ser formado em vocês se vocês não orarem. Vocês precisam conhecer o Senhor. Ele é revelado na palavra dele. À medida que vocês vão se aproximando dele, vocês vão orando, vocês vão lendo a Bíblia, vocês vão descobrindo as formas específicas que Deus se revela pra você, como ele fala pra você. Você vai começar a reconhecer mais a voz dele. E assim você vai aprendendo a se deleitar no Senhor. Eu acho que a forma como eu me agrado do Senhor não é a mesma forma que você vai se agradar do Senhor. No entanto, você só vai descobrir como é a forma, tipo, à medida que você for começando pelo básico. Bíblia, jejum e oração. Vocês vão conhecer o Senhor, gente. Não tem como, não existe a mínima possibilidade de vocês fazerem isso e o Senhor não se revelar pra vocês, sabe? Todo aquele que busca encontra. Não existe a mínima possibilidade do Senhor não ser revelado, se você procurar por Ele. E procurar do jeito certo, sabe? Não é tipo, ai Deus, você aparece pra mim aí, você não faz nada. Não. Todo aquele que busca encontra. A gente busca também. A gente precisa buscar, a gente precisa se entregar nisso. E enfim, a verdade é que existe uma satisfação dos próprios desejos do nosso coração que a gente só vai encontrar no deleite do Senhor. Ponto. E é isso que eu queria falar um pouco. Levar mesmo vocês pra esse entendimento de que às vezes a gente fica tentando inverter as ordens, sabe? Às vezes, igual eu falei sobre renúncia, às vezes a gente fica querendo cobrar renúncia das outras pessoas ou de nós mesmos e a gente ainda não tentou ir na raiz do problema e na raiz da questão de, cara, às vezes a gente tá tentando renunciar tantas coisas e a gente ainda nem acha Jesus belo. Então assim, não vamos trocar os pés pelas mãos. A gente tem uma ordem, a gente precisa se deleitar no Senhor. A gente precisa entregar os nossos caminhos pra Ele. A gente precisa confiar nele. Então, os desejos do nosso coração serão satisfeitos. E então, o mais Ele fará. E então, a gente conhece a beleza de Jesus. E absolutamente todas as outras coisas, elas se tornam como esterco. Elas se tornam menos do que nada. E não existe uma profunda dor em deixar todas as coisas pro Senhor. Porque é uma glória infinitamente maior. Amigos, é isso. Eu espero que não esteja tão ruim esse vídeo, porque eu tô no canto, né? E isso já é meio ruim, mas... fazer o quê? Eu gostei desse modelo, eu sinto que eu consigo não sumir tanto se eu estiver gravando vídeos do meu coração pro seu, de fato, no meio da minha rotina. Como foi o planejamento inicial? Enfim, espero que eu tenha ajudado, espero que tenha feito sentido. E é isso. Beijo!